Olá, queridos irmãos, irmãs de caminhada, graça e paz seja com todos vocês. Hoje é quinta-feira, dia em que a galera convencionou postar alguma lembrança do passado. Chamam de hashtag TBT, Throwback Thursday, como eu já falei dias atrás. Algo como que quinta-feira do regresso, uma volta ao passado, geralmente recordando alguma coisa boa, uma boa lembrança que traz saudades. E hoje eu quero aproveitar este tema para falar do Salmo 137 e mostrar o perigo que existe entre deixarmos de viver o presente, transferindo e prendendo as nossas vidas, seja ao passado ou diante do futuro. Hoje, no caso, vou falar mais do passado. Vocês certamente devem conhecer pessoas que vivem presas ao passado. Muitas vezes por causa de atitudes ou fatos que as marcaram profundamente. Coisas que não conseguiram superar nem vencer para ir adiante. Coisas que causaram mágoas profundas ou traumas que parecem ser insuperáveis. E de tanto voltarem a pisar o solo daqueles fatos, rememorando aquilo que sempre de novo as machuca, essas pessoas ficam doentes, tomadas por uma profunda tristeza ou amargura. Enfim, geram em si uma incapacidade de ir em frente e de viver o dia de hoje, o presente, e muitas vezes acabam em depressão ou em amargura. Essa ideia do TBT é só para lembrar algo positivamente. Falar de uma saudade, e saudade é diferente do que ser tomado pela nostalgia. Temos saudade de alguma coisa boa, alguma situação, uma pessoa. Ok, isso faz parte. Hoje, por exemplo, lembro da Alice, quero mandar um beijo para ela no dia do seu aniversário. Parabéns, Alice. Ela que nos acompanha junto com o Arno, lá do Paraná, onde residem agora. Isso é saudade. Agora, a nostalgia já é algo mais sensível e perigoso. A nostalgia é definida como melancolia profunda, causada por um afastamento da terra natal, por exemplo, ou um distúrbio comportamental, um sintoma somático provocado pelo afastamento da família, do país natal, ou tomado por um anseio extremo de voltar para estas coisas. Nostalgia significa esta profunda tristeza causada pela falta de algo. Sensação de mais do que saudade, originada pela lembrança do momento vivido no passado ou das pessoas que estão distantes e que já não podem mais estar perto. E este afastamento em relação a elementos queridos pode provocar o abatimento e uma vontade extrema de voltar a esses momentos ou lugares ou estar com essas pessoas, coisa que muitas vezes não é mais possível. Nostalgia, portanto, é um termo que descreve essa sensação de saudade e muitas vezes idealizada, irreal, de momentos vividos no passado, associados a um desejo sentimental de regresso, impulsionado por lembranças de momentos felizes ou antigas relações sociais. Podemos sentir nostalgia em vários casos, por exemplo, ouvindo músicas do passado, exalando algum cheiro, relembrando momentos, acontecimentos vividos naquela época. O perigo está em deixarmos de viver o presente para ficar presos ao passado.
ou querendo sempre voltar ao que era antes e que já não é mais possível. O Salmo 137 é um retrato vívido disso. Ele retrata o povo de Deus exilado na Babilônia e que está preso a uma tremenda nostalgia. Diz o Salmo: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo para nós: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, poderíamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ai, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e se não preferir eu Jerusalém do que a minha maior alegria. Vejam que nostalgia. Só um parênteses. Talvez alguns nostálgicos lembraram By the Rivers of Babylon, cantada pelo ABBA. Ou só são saudosos, né? De boa música. Enfim, eu amo a Bíblia porque ela contém também estas coisas que não deveriam ser feitas. E muitas delas. Como é o caso desse salmo. Ora, Deus tinha falado para eles que ele iria desterrar o seu povo. Mais do que isso, falou que quando lá chegassem deveriam amar e viver aquela terra como se fosse a sua. Vivam, casem, construam casas e orem pela paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Lembram, Jeremias 29:7 fala disso. Foi isso que fizeram Daniel e os seus amigos, por exemplo. Se vocês puderem ler o livro de Daniel nesses dias, é uma ótima leitura. Eles não se amoldaram aos ídolos da cultura local, mas se envolveram nela, entraram de cabeça e com muita excelência e competência. O que fez a diferença, pois Daniel chegou a ser o segundo do governo da Babilônia e muitas vezes foi o motivo de salvar o seu povo. E mais tarde vemos Neemias fazendo a mesma coisa. E por causa da excelência da sua vida e do seu trabalho, Deus foi abrindo o caminho e as portas para a volta dos exilados para a sua terra natal. Já os nostálgicos do Salmo 137, presos ao passado, ao invés disso, oravam a Deus pedindo para que destruísse a Babilônia. Eles oram dizendo: feliz daquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz daquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra uma pedra. Vejam só. Será que Deus ouviu essa oração? É claro que não. A lição que fica para nós diante de tudo isso é: previna-se contra a nostalgia e contra a ansiedade também. Nós não podemos nem devemos viver no passado, nem no futuro. Devemos viver o presente com paz e sabedoria. Como Jesus afirmou: não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Busco, no entanto, o meu reino e a sua justiça, em primeiro lugar. Que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos ajude a viver o presente com muita paz e muita alegria, para sermos e fazermos a diferença. Um grande abraço a todos vocês.